Chegou o tão esperado estágio institucional obrigatório pela faculdade. Nesse vídeo eu vou contar para vocês tudinho de como que foi o meu estágio institucional, vou mostrar para vocês atividades que eu precisei realizar, os documentos que foi preciso assinar para mim estar realizando o estágio obrigatório. Vambora! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu acredito que esse vídeo vai deixar vocês aí com um pouquinho de gostinho para vocês poderem querer estar realizando esse estágio. E eu vou falar para vocês, vocês não serão os únicos que ficarão curiosos para querer saber como que funciona as documentação. Daí eu não tenho convênio com a faculdade, a faculdade não tem convênio com a instituição onde eu vou realizar. Tudo isso eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, no decorrer do vídeo. Então você não será o único que ficará ansioso para querer estar fazendo esse estágio. Pois quando eu iniciei, que eu já estava lá no meu segundo ano, eu enviava mensagem sempre na faculdade para mim querer saber como que ia funcionar esse estágio, desde as documentações. Então agora, né, chegou o momento de eu viver isso. E vocês aí também irem aprendendo comigo. Uma grande diferença é que aí com vocês irão ver como que vai funcionar. No meu caso, eu tive que me virar sozinha para mim poder estar realizando esse estágio, desde os documentos, porque não tinha nenhum vídeo aí de um estudante de psicopedagogia para que me pudesse ajudar. Então, primeiro vou contar para vocês o passo a passo que vocês têm que estar percorrendo para vocês conseguirem estar realizando o estágio. Depois eu venho aqui para vocês pela tela do meu computador e mostro aí quais foram, o que eu precisei realizar e tudo certinho aí. Então vamos primeiro para o passo a passo do que eu tive que fazer para iniciar. O primeiro passo, eu tinha que identificar o lugar que eu iria realizar o estágio. Então, como é um estágio institucional, eu poderia escolher uma empresa, eu poderia escolher um hospital, um asilo, enfim, uma escola, né, como no meu caso. Primeiro eu defini aonde eu iria realizar o estágio. Primeira coisa que eu iniciei, eu enviei mensagem em um asilo. Tava dando tudo certo para mim realizar o meu estágio. Mas por conta de algumas questões, eu não consegui estar realizando. Eu iria conversar com uma psicóloga para ela estar aí assinando o meu relatório e todos os documentos aí que eu precisava. Então, como não deu certo eu ir realizar no asilo, eu conversei, né, na escola onde eu trabalho com a minha diretora, e ela, né, se disponibilizou em assinar o estágio. Depois que eu defini o lugar onde eu iria realizar, eu precisava enviar uma carta de apresentação, preencher uma carta de apresentação, se fosse necessário. Como no meu caso, todo mundo já me conhece, todo mundo sabe quem eu sou, não foi preciso fazer essa carta de apresentação. Então, a gente já pulemos direto para os documentos que precisava ser preenchido. Os documentos são o termo de convênio e o termo de compromisso. Esses dois documentos, você só realiza você só leva para a instituição depois, né, que a instituição aceitou em você estar realizando o estágio. Então, o primeiro passo é você apresentar a carta de apresentação, né, se for aí no seu caso em algum lugar que ninguém te conhece, dá até para você mandar uma mensagem antes, primeiro, né, para depois você ir lá levar os documentos. Você leva a carta de apresentação para confirmar que você é estudante de psicopedagogia, que você é um estudante aí que chegou no momento do seu estágio, né? Aí depois dessa carta de apresentação, você irá ir para os documentos, que é o termo de compromisso e o termo de convênio. Pessoal, aí que tá a grande questão.
questão. A maioria de vocês estão tendo problemas, eu recebi bastante mensagem desde o dia que eu postei sobre o estágio obrigatório, o meu primeiro estágio que eu realizei. Não se preocupe com esse estágio agora, porque eu vou deixar no link da descrição para vocês estarem assistindo como que foi esse estágio. E lá, vocês estavam comentando comigo que vocês não estavam conseguindo encontrar instituição que tivesse convênio com a sua faculdade. É para isso que serve o termo de convênio. Se você não tem convênio, a sua faculdade não tem convênio com a instituição que você escolheu para estar realizando esse estágio, você vai abrir um convênio. Este documento que vai ser preciso ser preenchido, né, com o seu supervisor aí, com o diretor, né, com a pessoa responsável pela instituição, será eles que vão ali estar assinando para você abrir um convênio com a sua faculdade. Depois que aí você vai apresentar primeiro o termo de convênio, né? Aí eles vão assinar, você vai fazer todo o passo a passo que tem que ser feito, né? Com bastante, bem com cautela, porque você vai ter que enviar, além disso, lá no seu portal do estágio. Mas calma aí que vamos ir de acordo com o que eu vou explicando aí pra vocês. Depois do termo de convênio foi assinado bonitinho, você abriu o convênio com a instituição, você vai partir para o termo de compromisso. Vai ser aonde que vai ter um comprometimento com a sua faculdade para você estar realizando o estágio. Eu não sabia, mas termo de compromisso, você vai ter contratos, né, que você vai estar realizando ali com a instituição, a qual vai te dar aí seguro até se acontecer, né, algum tipo de acidente, alguma coisa ali enquanto você estiver realizando o estágio, né, pela faculdade. A faculdade aí, né, então tem toda essa burocracia ali no termo de compromisso. No mesmo dia, eu acredito que no dia você já consegue estar vendo o dia para você indo no seu local de estágio, né? Para você poder estar aí indo para a prática, porque até aí você levou os documentos. Então vocês vão definir um dia, um horário, né? O dia da semana para você estar indo realizar. Tá bom, agora que eu quero que vocês, que vai ter um pouco de diferença aí nos estágios de quem vai realizar. Por exemplo, quem vai realizar na Unicesumar, vocês podem ter certeza que vocês vão realizar esses mesmos passos que eu estou realizando. Mas para quem não faz na Unicesumar, vocês vão ter também tudo isso, termo de compromisso, termo de convênio, todas essas questões aí para vocês estar preenchendo. O que vai diferenciar vai ser na proposta da atividade, né, que a faculdade de vocês vão oferecer. Como no meu caso, eu tive entrevista para me realizar e o primeiro passo que eu iria fazer na prática, depois de definido o dia e horário certinho, eu iria ter que fazer uma observação. Para essa observação, eu poderia estar entrevistando e conversando com a diretora, né, como eu realizei numa escola. Eu poderia estar conversando com uma diretora e poderia estar conversando aí com a pedagoga para que eles possam, né, dar a queixa deles sobre a escola, sobre o que eu deveria observar. É claro que a gente nunca só vai, dependendo da situação ali, né, a gente nunca só vai observar o que eles estão propondo para nós, mas de acordo com as observações a gente vai havendo, se haver necessidade, a gente vai observando outras coisas, né, além daquilo que foi proposto. No meu caso, eu não precisei estar fazendo estágio obrigatório. Estágio obrigatório. Como assim, Elida?
Pessoal, eu não precisei porque eu já trabalho na escola e quase 1 ano e pouco, então eu já conheço o ambiente da escola e sei, eu conseguiria estar realizando o meu estágio. Então, eles acharam a necessidade que não precisava eu ir ter que ir fora dos meu horário, né, que eu trabalho, e estar ali para mim poder fazer o estágio. Então, não precisava. Então, por conta de eu já trabalhar ali, já conhecer, eu poderia não precisar fazer fora do horário. Então, eu só levava os documentos e a atividade eu fazia aqui de acordo com o que eu conheço ali do ambiente, que até eu consegui fazer certinho, mesmo não indo observar ali, fora do horário meu. Então, aqui na atividade, eles já me deram, né, um passo a passo do que eu iria realizar no meu estágio, né? Eles falaram aqui, ó, prezado acadêmico, é chegado o momento de colocar em prática e tal. Tudo que eu tô falando pra vocês, eles colocaram aqui, né, um passo a passo do que eu tinha que realizar. Então, o que eu iria fazer lá na escola? Qual que seria o meu papel de estagiária ali da instituição que eu estava fazendo? Eles deixaram já claro para mim que eu ia fazer uma realização de observação do campo de estágio. Então, muitas das vezes, quando você for ali, chegou o dia, né, de você ir realizar esse estágio, você pode estar ali perguntando para as pessoas que estão ali, uma queixa sobre do que é necessário você estar observando e tal. E aí você pode estar partindo pela queixa, né, que eles apresentaram para você da instituição, que no caso você vai ter que partir pela queixa, né? Não tem como você chegar ali chegando e já indo, né? Não, você vai ter que ter um norte para você poder estar fazendo isso. Então você conversa ali com eles, né, para eles darem a queixa para você e você vai ali estar observando. Claro que não é sempre só o que eles lhe falaram que você vai chegar ali numa hipótese diagnóstica de acordo com o que eles apresentaram, tendo necessidade de você estar observando mais coisas ali, como já falei para vocês. Isso é o que eu precisei realizar no meu estágio. Você ali na sua instituição, na sua faculdade, eles vão te orientar do que deve ser feito. Não precisou eu perguntar para eles o que eles achavam que eu precisava observar e tal. O que eu fiz? De acordo com o que eu, né, trabalho ali, de acordo com o que eu vejo ali, eu fiz a minha atividade. Pessoal, eu não vou estar mostrando para vocês detalhadamente porque, né, é um registro de observação individual ali da escola. Eu vou falar para vocês aqui de uma forma breve do que eu precisei, primeiro, depois da observação lá da escola, o que eu precisei realizar nesse registro de observação e entrevista institucional. Eu vou colocar aí para vocês algumas coisas, mas não vou estar mostrando aí exatamente o que eu fiz, como foi no meu caso do meu primeiro estágio aí que eu mostrei para vocês. Primeiro eu ia ter que fazer a identificação da instituição, ia ter que colocar lá o nome do estagiário, o nome da instituição, o CNPJ, eu deveria colocar a cidade, o endereço, o telefone, o responsável que assinou meu estágio, os horários da minha observação, que horário que eu ia, lembrando, até para você realizar a sua observação ali, para você realizar o seu estágio na prática, tem uma carga horária que você tem que estar cumprindo. Não pode ser mais de 6 horas por dia. Então, como eu tive que realizar 20 horas de estágio. Outra coisa importante também que eu já vou aproveitar e conversar com vocês. Élida, mas a minha faculdade está pedindo 100 horas de estágio. Pessoal, não é 100 horas de realização na prática que você vai estar fazendo. Essas 100 horas vai envolver desde os documentos que você vai enviar no seu portal de estágio, desde das atividades que vocês estão realizando, desde do relatório, tudo vai ter horas complementares para você realizar a
prática, eles vão estar pedindo uma carga horária para você. Não vai ser 100 horas você vai realizar lá na prática. Não, vai ter ali a faculdade, vai estar pedindo, você tem que realizar 30 horas de estágio na prática. Você tem que realizar 40 horas. Como no meu caso só foi 20 horas que eu precisava, se fosse necessário, né, eu estar lá fazendo, né, o estágio na prática, eu precisava estar realizando 20 horas. Aí você vai ter que colocar os horários das observações. Claro que tudo essa identificação já vai estar lá no seu termo de convênio, termo de compromisso. Aí você vai falar também se foi de forma presencial, remota, né? No meu caso, a atividade pediu isso. E aí vai ser aonde eu vou fazer o meu registro descritivo dos encontros realizados na observação. Aqui eu vou contar como que foi a autorização e a entrega da carta na instituição. Então vai ser coisa mais relacionada a mim, sobre como que foi, o que eu fiz, como que eu cheguei lá e tal. Aí eu vou para o registro, depois eu tenho que elaborar registro de observação, uma identificação e a caracterização da instituição. O que é isso? O que eu tinha que fazer na minha proposta de atividade? Eu ia ter que contar como que funcionava a escola, como que ela era, quantos alunos tinha, quantas salas e tal. E eu ia descrever o ambiente ali. E também tinha que estar contando a data, quando que eu fui e fiz isso, né? Depois eu vou falar sobre a prática de aprendizagem desenvolvida na instituição. Eu ia contar assim métodos que eles propõem ali na instituição para a aprendizagem dos alunos. E daí eu tinha que perguntar, né, na entrevista para eles e colocar tudo aqui. E depois da entrevista, né, que eu tinha feito, eu precisava observar e analisar o sintoma das elaboração do sistema de hipótese. Lembram que eu falei para vocês que eu tinha que observar? E aí, eu ia, de acordo com toda a minha observação, né, que eu fui escrevendinho no papel, eu tinha que fazer uma elaboração de hipótese, de acordo com uma queixa que foi apresentado ou não. Então, eu elaborei toda a minha hipótese sobre o que eu cheguei na conclusão, tudo que, né, eu observei ali. E esse estágio foi essa atividade foi apenas o registro das observação e a entrevista que eu realizei, tá? Aí eu tinha que formular a hipótese ali, diagnóstica de tudo que eu acabei vendo. Tá bom, essa parte foi o registro das observações ali que eu tinha que estar fazendo na atividade de estudo 2 do meu estágio. Agora, vai chegar um momento que eu tenho que realizar a atividade, que aqui é a atividade 3. Mas o que é essa atividade 3? A atividade 3 é o relatório de estágio, o famosinho relatório de estágio. E o que esse relatório de estágio me requer de mim? Vai ser o momento que eu vou fazer um diagnóstico. Lembram que eu acabei de falar para vocês que na atividade 2 eu fiz uma observação, eu fiz a entrevista e eu fiz ali, elaborei uma hipótese diagnóstico dos dias que eu estive presente na instituição realizando o meu estágio. Agora, eu vou ter que me apresentar como uma psicopedagoga, a qual eu vou fazer um desfecho diagnóstico. Eu vou diagnosticar tudo isso e aí eu vou ter que devolver uma devolutiva, vou ter que dar um parecer e um informe psicopedagógico. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Como eu falei para vocês, vou ali olhar tudo que as observações, tudo que eu analisei, tudo que eu fui entrevistando para mim chegar, né, de acordo, para mim chegar no meu diagnóstico, tudo que, né, foi a elaboração, tudo certinho ali. Então, eu precisei apresentar uma introdução no meu relatório, a qual eu devo contar de forma breve como que foi, o que eu apresentei no meu relatório. Depois, eu tinha que dar o diagnóstico e analisar os resultados. Como eu falei, para mim chegar num resultado, numa hipótese, para mim ter certeza daquilo que eu estava observando estava sendo um problema,
eu precisava analisar os resultados e precisava de mais informações para mim chegar numa hipótese diagnóstica. Então, na atividade aqui, eu fiz um diagnóstico e analisei os resultados da hipótese diagnóstica lá da minha outra atividade. Depois disso, eu precisava analisar o que eu observei na rotina do que foi diagnosticado e se houve queixa apresentada pela equipe da instituição ou se eu, que estagiária, precisei investigar além disso do que foi apresentada. Então, eu precisava elaborar ali. Depois, chegou na parte de intervenção. Vamos lá, muita informação, né? Então vamos para a parte da intervenção. Lembra que depois do meu diagnóstico, depois que eu chego no diagnóstico, eu vou partir para uma intervenção. O que é essa intervenção? Vai ser aonde eu vou tratar aquilo, o diagnóstico daquela instituição. Então, na intervenção, vou falar aqui sobre o que foi preciso, as sugestões, o que eu, como psicopedagoga, interviri e falava para eles que auxiliar a instituição no processo de ensino e aprendizagem. Aí eu elaborei tudo que a intervenção que eu propunha e tal. Aí cheguei na parte devolutiva. O que é essa devolutiva? Eu vou dar um parecer para a instituição, viu? Agora, pessoal, essa parte da devolutiva vai ser aonde vai ser um documento levado para a instituição. Então, você tem que tomar muito cuidado no que vou escrever. Lembrando, como nosso papel de psicopedagoga, nós não podemos colocar só coisa ruim também, né? Nós temos que colocar os pontos positivos, porque não existe só coisa ruim numa instituição. Vai existir um ponto positivo. Então, você tem que reforçar também esses pontos positivos. E daí, eu ia dar uma devolutiva. Eu ia explicar para eles, olha, a instituição, ela é bem organizada e tá. Aí, mas precisamos e tal, está vendo o problema e E aí você vai entregar uma devolutiva. Depois eu ia ter que fazer ali, né? Como que eu entregaria essa devolutiva para o responsável da instituição. Depois eu daria o parecer psicopedagógico. Seriam as recomendações. O que é recomendável, que eu acho, qual que seriam as intervenções que eles precisavam fazer na instituição para tratar esse problema, para resolver esse problema. Então, eu também tinha que fazer ali no meu relatório. E por último, eu precisava dar um informe psicopedagógico. Colocar no lugar de um psicopedagogo, uma psicopedagoga, e eu ia falar exatamente tudo que eu fiz na instituição. Primeiro foi a avaliação, depois se houve encaminhamento, eu vou colocar o período da minha avaliação, o número de sessões que eu precisei realizar para mim chegar a um diagnóstico, uma análise dos resultados das diferentes áreas pedagógicas, afetiva, social e a hipótese diagnóstica que eu levantei, o prognóstico, recomendações e indicações, as observações, o que eu mais falaria para eles fazer na instituição que ia ajudar eles naquele problema. Então eu ia ter que fazer tudo de novo, tudo que eu fiz, tudo me colocar numa posição de um psicopedagoga para mim fazer como que foi feito o meu trabalho. Então, como eu falei, avaliação, encaminhamento se foi necessário e tal. Pessoal, esse foi o meu relatório do estágio que eu precisei elaborar. Como eu falei para vocês, a minha atividade 2 foi aonde eu precisei observar e fazer a minha hipótese diagnóstica e mais a entrevista com o pessoal lá da instituição. Aí você chega pra mim e fala assim, tudo bem, Elida, você precisou fazer diagnóstico, você precisou observar, como que você fez isso, sendo que você não foi em horário a mais na escola pra você não foi lá pra você fazer apenas a observação. Pessoal, como eu falei pra vocês, eu conheço o ambiente da escola, eu conheço ali todas as questões, né? Claro que eu ali vou trabalhar
do que eu fui contratada para fazer. Mas eu me imaginaria na hora de fazer a minha atividade, né? Que vocês vão ter que fazer isso também, eu me colocando em postura de uma psicopedagoga para fazer toda essa atividade. Então, das observações, dos meus conhecimentos, eu elaborei a minha atividade 2 e o meu diagnóstico. Então, para mim não foi difícil, foi até fácil, por eu já conhecer o ambiente, né? Claro que eu não ia pelo que eu acho. Eu vejo. Não, de acordo com conhecimento científico, eu produzi o meu diagnóstico e como a nossa área nos ensina. Não devemos ir para o nosso lado pessoal, mas nós temos que se aplicar como profissional. Então, eu busquei tudo isso também para mim poder estar realizando o meu estágio obrigatório pela faculdade. Tá bom, Elida, agora você fez todo o seu estágio, você elaborou sua atividade, o que mais? Você já fez o seu estágio na prática, o que precisa mais você fazer? Acabou? Não acabou. Porque eu preciso entregar para o responsável da instituição a ficha de frequência e avaliação. Que é isso? É agora que o bicho pega. Por quê? Porque nessa ficha de frequência vai ser aonde eles vão falar para você se você cumpriu a carga horária que precisava ser realizada, né? E daí eles vão te avaliar. Eu posso ler para vocês sobre isso. Olha só. Desempenhou consciente as tarefas estabelecidas pela instituição? Você demonstrou comprometimento no desempenho das suas tarefas que você foi realizar? Tanto na observação quanto na entrevista que você teve que realizar ali? Você demonstrou compromisso com a prática psicopedagógica? Você apresentou vocabulário e expressão oral adequados à profissão? Você observou, as observações foram realizadas conforme a necessidade da instituição? Houve realização na prática psicopedagógica? O diagnóstico institucional por meio das observações e a entrevista? Você, como estagiária, foi de vestimenta adequada e documento de identificação do estudante? Então aí eles vão falar se você não atendeu nenhum dos requisitos, se você atendeu parcialmente ou se você atendeu com êxito todas as tarefas realizadas. Aí, tá bom. Acabou? Agora eu posso dizer que você acabou. Mas lembra que sobre a ficha de frequência, termo de compromisso, termo de convênio, você tem que enviar para a sua faculdade assinar. Porque toda essa ficha de frequência, ficha de compromisso, termo de convênio, a faculdade precisa saber que você foi realizar esse estágio. A faculdade precisa dar as horas complementares para vocês. Então, elas precisam estar cientes, né, que você foi lá fazer esse estágio. Então, tudo esses fichas de frequência, termo de compromisso, termo de convênio, tem que ser enviado. E Elida, se eles recusar, você tem que olhar aí na sua ficha para ver o que foi que você não fez direito. Foi na parte que eu coloquei, será que eu coloquei mais horas que eu fui realizar? Porque lembra que eu falei, o estagiário, ele tem horas para ele cumprir, só até aquela hora. Se ele ultrapassar essa hora, pode haver problemas. Então, se você colocar aí nessa ficha que você fez horas a mais, você já pode observar aí, né, que é um problema. É aí que está o problema. E se não, você dá uma analisada, conversa com o pessoal do polo seu, manda mensagem para eles, manda mensagem também lá no meu grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo do WhatsApp, pessoal. Entrem lá, converse com eles. A galerinha são muito bom para estar atendendo vocês. Conversa com eles, troca uma experiência, que eu tenho certeza que nós vamos ajudar vocês. Ou me manda também mensagem no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo para vocês, que se eu puder ajudar, eu estarei ajudando vocês também. Como eu falei, eu já realizei um estágio, vou deixar no link na descrição. E vocês sentiram um gostinho pelo estágio institucional? Gente, eu vivi esse momento e logo estarei vivendo outro momento, que é o estágio
clínico da psicopedagogia. Eu ainda não sei como que vai ser, mas logo eu fazendo, vou mostrar pra vocês tudo lá no meu Instagram, e eu até já preparei um jaleco para a minha realização do estágio, que eu ia usar no institucional. Mas como não foi preciso, eu vou realizar para o estágio clínico, e eu vou mostrar pra vocês tudinho sobre o meu primeiro estágio. Vocês querem conteúdo sobre isso? Vocês querem que eu mostre pra vocês sobre o meu jaleco? O passo a passo, como que foi feito, mostrar eles pra vocês aqui no meu canal do YouTube? Então comentem nos comentários que é claro que eu vou atender vocês aí. Fiquem com Deus e eu aguardo vocês aí, quem sabe, no meu estágio clínico. Tchau, tchau!